Hoje estamos colocando 50 dos Pokémon mais icônicos uns contra os outros, para ver qual deles vencerá a terceira e última temporada do Jogo do Povo. Bem-vindos ao Jogo do Povo. Estamos animados para que todos joguem. Segue a lista de competidores de hoje. Pikachu, Raichu, Squirtle, Charmander, Chikorita, Typhlosion, Totodile, Mudkip, Blaziken, Infernape, Greninja, Decidueye, Incineroar, Swampert, Quaxly, Fuecoco, Umbreon, Espeon, Sylveon, Gengar, Absol, Metagross, Ampharos, Garchomp, Luxray, Tyranitar, Arcanine, Meowth, Butterfree, Bulbasaur, Cinderace, Meowscarada, Poliwrath, Diglett, Lickitung, Slowpoke, Jynx, Frostmoth, Bewear, Wobbuffet, Buzzwole, Deden, Trevenant, Excadrill, Landorus, Magmortar, Porygon, Darkrai, Kadabra, Slowking, Lucario. Regras básicas do jogo de Lula. Primeiro, nada de aliados externos ou ajudantes. 2. Sem armas externas, exceto equipamento necessário para sobreviver. 3. Sem magia. 4. Habilidades naturais permitidas. No primeiro jogo, sinal vermelho, sinal verde, você avança quando ele grita sinal verde e para quando grita sinal vermelho. Se seu movimento for detectado depois, você será eliminado. Velocidade, compostura e habilidade atlética serão seus melhores aliados nesta rodada. Dito isso, vamos aos Pokémon que passam com distinção. Logo de cara temos que mencionar o Garchomp. Com asas aerodinâmicas e todo esse lance de ser um dragão, ele era um vencedor óbvio nessa rodada desde o início, e então há também o detalhe de sua entrada na Pokédex, dizendo que ele pode literalmente voar à velocidade do som. Miacerata tem uma das maiores estatísticas de velocidade base do dia, impressionante 123, e combinado com suas habilidades de engano, acreditamos que ele teria uma tarefa fácil. Poliwrath é mais eficiente na água, mas seus músculos não se cansam durante exercícios, então resistência não seria um problema. Se você procura um Pokémon veloz no solo, o pequeno Diglett é perfeito para você. Na verdade, ele provavelmente só apareceria na chegada enquanto ninguém olhava, e é bem possível que os guardas esqueceram que ele estava lá. Mais um Pokémon parecido com uma toupeira ainda mais impressionante é o Excadrill, que pode arar a Terra a 90 milhas por hora, e mesmo que leve algumas voltas, os sensores de movimento não podem detectar algo que eles não veem. Nosso amigo Pikachu está bem posicionado aqui, assim como sua evolução, Raichu. Como esperado, outro roedor elétrico se destaca ainda mais, Dedenne. Com suas antenas, este fofo personagem tem sentidos aguçados, podendo evitar ser pego de surpresa comparado a outros jogadores. A maioria dos lutadores, como Blaziken e Infernape, teriam facilidade, pois são rápidos, ágeis e gostam de enfrentar oponentes fortes. Situações de alto risco como essa seriam típicas deles. Por fim, Darkrai tem a maior velocidade aqui, 125. Isso é apenas 3 pontos acima de Greninja, então ele enfrentará a competição mais tarde. Já que mencionamos os competidores mais rápidos, também devemos citar os mais lentos. Lickitung e Slowking ambos têm uma estatística de velocidade lamentável de apenas 30, tornando-os eliminações rápidas. Jogadores eliminados. Slowking tem uma compostura impressionante, mas sua baixa velocidade limita seu desempenho até a linha de chegada. Quanto ao Lickitung, ele provavelmente está mais interessado em lamber o que e quem lhe intriga do que realmente jogar o jogo. O Buffet também está fora de combate. Jogador eliminado. Esses caras se orgulham de sua resistência e não atacam diretamente os oponentes. Eles já se movem lentamente, então preferir testar sua força contra as balas os deixa em ainda mais desvantagem. Infelizmente, os sensores de movimento captariam rapidamente as asas de Butterfree e Frostmoth, embora eu não tenha certeza se muitos apostavam que esses insetos relativamente pequenos iriam longe. Jogadores eliminados. E nossa última eliminação é Trevenant. Dado todos os Pokémon do tipo Fogo, uma vez que as balas começarem a voar, essa árvore provavelmente será o conjunto de caminhos durante toda a panela. Jogador, você foi eliminado. 44 de 50 jogadores restam. Vamos para o próximo jogo, Honeycomb. Os jogadores devem cortar o formato dos biscoitos. Quem quebrar ou ficar sem tempo será eliminado. Paciência, mãos firmes, destreza e habilidades artísticas serão úteis aqui, assim como a criatividade e o recurso geral. Pequenos Pokémon têm uma ligeira vantagem nessa rodada, pois serão capazes de fazer um trabalho mais preciso com suas mãos. Meowth é um forte concorrente. Ele está habituado a pegar pequenos objetos circulares sempre que os encontra, e embora nem sempre visíveis, há garras nessas patas. Slurpuff é frequentemente usado como assistente de confeiteiro, então ela provavelmente saberia por onde começar. Outra grande vantagem nessa rodada pertence aos tipos de água.
Os biscoiteiros poderiam umedecer a massa para facilitar o corte das formas. Squirtle, Greninja, Quaxly e Totodile estão em excelente posição para este jogo. Escadril foi feito para essa rodada, já que cavar buracos é sua especialidade. Este desafio é literalmente a segunda natureza para ele. Diglett estaria fora de combate se não fosse por Pokémon como Incineroar, que apesar de suas tendências violentas, se importa o suficiente para ajudar os Pokémon menores quando precisam. E o último vencedor improvável desta rodada é o Porygon. É criado pelo homem, portanto tem menos autonomia que um Pokémon comum. Mas, como seus comandos são literalmente programados nele, ele tem uma vantagem quando se trata deste minijogo. Mas temos alguns perdedores nesta rodada. Metagross é... você sabe. Na verdade, vou apenas mostrar como ele é e deixar você descobrir por que não vai passar nesta rodada. Jogador, você foi eliminado. Por mais amigável e bem intencionado que ele seja, Bill é infame no universo por ser um Pokémon que não conhece sua própria força. Se alguém tem chance de quebrar acidentalmente o próprio biscoito, é ele. Jogador, você foi eliminado. Ele e Buzzwole, tão determinado a mostrar suas habilidades de escultura que perdeu de vista a sobrevivência. Jogador, você foi eliminado. Finalmente temos o Tiranitar super competitivo, que como o Wobbuffet se orgulha de sua resistência. Ao contrário do Wobbuffet, ele é agressivo e confrontador, o que significa que estaria ansioso demais para mostrar suas habilidades de escultura em biscoitos, acabando por quebrá-los por imprudência. Jogador eliminado. Restam 40 jogadores. É hora do nosso próximo jogo, Pentátulo de 6 pernas. As regras são as seguintes. Os jogadores, em grupos de 5, amarrarão as pernas juntas e se moverão em conjunto pela pista. A cada 10 metros, um jogador participará de um mini-jogo até o fim, com todos jogando uma vez. O objetivo é concluir todos os jogos dentro do prazo, repetindo-os até estarem completos. Então aqui estão os mini-jogos. Jogue papel no chão para virar papel. Pedra voadora. Jogue uma pedrinha em outra para derrubá-la. Gong, jogo tradicional coreano de bolinhas de gude e peão. Jag, chute um Jag no ar 5 vezes consecutivas, como se fosse hack-sack. Equilíbrio, compostura e habilidade geral de jogo são importantes aqui, mas talvez o mais essencial seja o trabalho em equipe. Neste ponto do jogo, alianças e equipes começam a ser formadas. Então, vamos começar com Pokémon conhecidos por se entrosarem bem. Espion é extremamente leal a qualquer treinador digno, e essa lealdade provavelmente se estende aos seus companheiros Pokémon também. Ele trabalharia bem com as outras Evolutions em jogo, Sylveon e Umbreon. Também não podemos ignorar que os Pokémon iniciais estão em uma boa posição para prosperar aqui, já que tendem a gostar de jogos divertidos. Squirtle, Charmander e Bulbasaur estão seguros para essa rodada, pois se divertirão mostrando suas habilidades de jogo. Raichu e Pikachu também se encaixariam bem em uma equipe assim. Há Pokémon que poderiam passar por esta rodada sozinhos, especialmente os tipos de luta, que têm uma sólida vantagem. Poliwrath, Infernape e Blaziken seriam excelentes adições a qualquer equipe. Mesmo não sendo do tipo lutador, Greninja não teria dificuldades em avançar nessa rodada. Até mesmo Jynx, por mais engraçada que pareça, poderia passar por esta rodada apenas pela sua incrível capacidade de fazer seus companheiros de equipe se sintonizarem e dançarem com ela. E as escolhas menos favoráveis neste jogo? Duvido que alguém escolheria com entusiasmo um Diglett sem braços. Diglett. E até mesmo o relativamente lento Fuecoco corre o risco de ficar para trás. Felizmente, Incineroar vai ser o jogador mais valioso mais uma vez, levando-o sob sua asa. Ele também estará sob a asa de um Pokémon do tipo Dark e um do tipo Ghost, Gengar e Darkrai. Gengar causaria mais problemas se Darkrai não o tivesse ameaçado com pesadelos horríveis. Não por maldade, mas para proteger os outros. Com isso, aparentemente todas as equipes passam nessa rodada. Os Pokémon estão cuidando um do outro por enquanto, mas fica a dúvida sobre quanto tempo isso vai durar. Restam 40 jogadores. Nosso próximo jogo é Mingle. As regras são: os jogadores ficarão em uma plataforma giratória no centro de uma grande sala circular. A qualquer instante, um número será anunciado e os jogadores terão 30 segundos para se reunir nele e assegurar uma sala. Qualquer jogador que não encontrar uma sala com o número correto de jogadores será eliminado. Velocidade, compostura e simplesmente impiedade vão ser muito úteis nesta rodada. Como os Pokémon são mais animalescos que os humanos, eles provavelmente serão guiados por puros instintos de sobrevivência. Finalmente chegamos a uma rodada onde meu Diglett não precisa ser carregado. Afinal, se estiver quase na hora, ele pode simplesmente se enterrar em uma sala no último segundo, fazendo com que alguns dos Pokémon maiores fechem a porta. Depois temos o Escadril, que pode se mover a 90 milhas por hora e ultrapassar seu colega entusiasta da escavação. Eles se tornarão melhores amigos quando isso terminar.
Greninja, Decidueye, Incineroar e outros Pokémon grandes não são cruelmente diretos, eles garantiriam quartos reservados para si mesmos. Decidueye seria um aliado valioso aqui, pois pode disparar flechas afiadas como lâminas enquanto voa pela sala. Garchomp também está seguro aqui, com suas asas de velocidade sônica. Pokémon elétricos como Raichu, Pikachu e Dedenne têm vantagem não só pela velocidade, mas por poderem desacelerar oponentes com pequenas descargas elétricas. Novamente, as Evolutions estão a salvo. Dessa vez, tudo graças a Sylveon, cuja habilidade de acalmar seus oponentes seria útil para tornar a competição um pouco menos intensa para ela e seus aliados. Infelizmente, aqui é onde alguns dos Pokémon mais fracos são derrotados. Enquanto as ferozes presas de Totodile o levariam nesta rodada, seu colega iniciante Fuecoco, semelhante a um jacaré, está fora. Infelizmente, Fuecoco é muito lento para garantir um lugar, e não é feroz ou forte o suficiente para superar suas baixas estatísticas. Jogador eliminado. Nossos iniciantes originais avançaram, mas um deles cai aqui. A habilidade de Squirtle de se esconder em sua concha funciona para ataque e defesa, e seus amigos Charmander e Bulbasaur tirariam proveito disso. Porém, para nosso amigo Gramíneo, quando a segunda rodada chega, Charmander conseguiria atravessar mais rápido com a concha de Squirtle, e, enquanto Bulbasaur chegaria perto, ele teria dificuldades para enfrentar tipos de fogo explosivos como o Typhlosion, que ainda estão na disputa. Jogador eliminado. Então temos a pobre Chikorita. Jogador eliminado. Um Pokémon de temperamento calmo, um dos poucos que não estaria sedento de sangue até agora. Novamente, ameaças como Gengar não seriam ótimas? O mesmo vale para o leve Slowpoke. Jogador eliminado. Nota à parte, não há Pokémon na disputa, não me sinto mal em eliminar aqui. De qualquer forma, chegamos quase na metade, então é hora de recapitular os concorrentes que sobreviveram. Pikachu, Raichu, Squirtle, Charmander, Typhlosion, Totodile, Mudkip, Blaziken, Infernape, Greninja, Decidueye, Incineroar, Swampert, Quaxly, Umbreon, Espeon, Sylveon, Gengar, Absol, Ampharos, Garchomp, Luxray, Arcanine, Meowth, Cinderace, Meowscarta, Poliwrath, Diglett, Jynx, Dedenne, Excadrill, Landorus, Magmortar, Porygon, Darkrai, Kadabra. 36 jogadores permanecem. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Agora é hora de todos descansarem, luzes apagadas. Eles não vão, na verdade, descansar. Nesta temporada, os jogadores podem votar após cada rodada, usando um distintivo, se querem ou não continuar os jogos. Com tensões elevadas, alianças desgastadas e jogadores à beira de um colapso, é hora de uma boa briga. Esta é uma rodada bônus não oficial, vale tudo. Por se tratar de uma luta, os Pokémon do tipo lutador têm certa vantagem. Meowscarada pode iludir oponentes e atacar de surpresa, enquanto Infernape possui habilidades de luta ágeis em ação. E acreditamos que o Kadabra do tipo psíquico também é um vencedor fácil nesta rodada, já que apenas estar perto dele pode fazer coisas estranhas acontecerem. Alguns Pokémon se saem melhor apenas se escondendo. Não é um problema para o Escadril, ele pode ficar subterrâneo pelo tempo necessário. Ele é ainda mais eficiente em cavar do que o lendário Diglett. Infelizmente, nessa rodada, Diglett cava seu último buraco. Não é que ele está sendo alvo, mas a questão com o Raichu é que ele precisa descarregar eletricidade de vez em quando para evitar perder a calma, e geralmente faz isso descarregando no chão. Então descanse em paz, Diglett. Jogador eliminado. O Decidueye, com suas asas e projéteis de longo alcance, poderia lidar muito bem com o ataque e a defesa, sem precisar se esconder. Luxray também sobrevive, pois pode ver através de qualquer terreno para detectar perigo e seria rápido o bastante para escapar. Infelizmente, é aqui que nos despedimos de alguns Pokémon menores. Totodile tende a morder tudo o que alcança com suas mandíbulas, às vezes sendo agressivo até com seus treinadores. Morder um Pokémon grande como Incineroar ou Typhlosion seria sua ruína. Jogador eliminado. Meowth seria o tipo que exploraria ao máximo os outros Pokémon, o que também levaria à sua própria ruína quando fosse descoberto. Jogador, você foi eliminado. Se ao menos ele tivesse certos criminosos de pequeno porte consigo. Porygon é um estranho, já que tecnicamente ele é feito inteiramente de código digital. Ele não é do tipo que luta por vontade própria, mas poderia simplesmente ir embora. Se o Porygon pode viajar pelo ciberespaço, talvez ele possa simplesmente sair pela fiação ou algo similar? De qualquer forma, ele não se interessaria em ir além sem ser programado para isso. Jogador, você foi eliminado. E finalmente é hora de dar uma olhada nos grandes lutadores que estão realmente causando caos. Incineroar é o tipo de Pokémon que lutaria sem hesitar contra o maior Pokémon restante na disputa, como a literal força da natureza conhecida como Landorus.
Apesar de Incineroar lutar bravamente, a imensa mobilidade e força de Landorus o mandariam voando para fora do palco acidentalmente, se é que você me entende. Jogador eliminado. Ainda assim, a batalha deles seria lendária e, felizmente, até mesmo Pokémon menores como Absol, Mudkip e Quaxly sobreviveriam graças aos fortes sentidos e a um sentimento de que deveriam se esconder naquele momento. Isso vale em dobro para Squirtle e Charmander, que têm esconderijo e amizade ao seu lado. Bom dia, jogadores. Após a briga de ontem à noite, restam 31 jogadores. É hora de brincar de esconde-esconde. Os jogadores serão divididos em duas equipes, Escondidos Azul e Procuradores Vermelho. Os procuradores receberão uma faca com a exigência de matar pelo menos um escondido dentro do prazo. Os escondidos receberão uma das 3 chaves, ganhando acesso a várias portas e esconderijos por toda a arena. Eles precisam encontrar uma saída com 3 chaves antes do tempo acabar ou sobreviver por 30 minutos. Neste jogo, as regras são selecionadas aleatoriamente e os jogadores têm alguns minutos para concordar em trocar se desejarem. Dito isso, aqui está como acreditamos que as equipes se sairiam. Os escondidos incluem Pikachu, Squirtle, Charmander, Mudkip, Greninja, Swampert, Quaxly, Sylveon, Absol, Arcanine, Meowscarada, Dedenne, Escadril, Darkrai, Kadabra e Espeon. Os buscadores incluem Raichu, Typhlosion, Blaziken, Infernape, Decidueye, Umbreon, Jengar, Ampharos, Garchomp, Luxray, Cinderace, Jynx, Poliwrath, Landorus e Magmortar. Os escondidos buscam furtividade, mas se encontrarem um buscador, precisarão de velocidade para fugir ou força para se defenderem. Os buscadores precisarão de força, velocidade e brutalidade suficiente para matar, por razões óbvias. Meowscarada, Greninja e Dedenne estão entre os escondidos mais fortes desta rodada. Greninja, como esperado, é claramente um ninja. Meowscarada é outro óbvio com sua intensa velocidade e domínio da ilusão. Dedenne é extremamente rápido e pequeno, o que o torna capaz de escapar até das situações mais difíceis. No entanto, eles não são os únicos sobreviventes de longe. Os poderes calmantes de Sylveon e os sentidos aguçados de Mudkip, Espeon e Absol a salvam novamente. E um claro vencedor final seria Arcanine, que facilmente derrotaria a maioria dos oponentes. Mas infelizmente, vários escondidos ficaram sem sorte. Apesar de partir corações, Squirtle, Quaxly e Charmander estão nesse grupo. Jogador eliminado. Esses 3 são alguns dos menores Pokémon restantes da competição, mas infelizmente para eles não são os melhores em correr. Trocadilhos estão morrendo, não deveria fazê-los. Esconder-se no escuro à noite de algumas lutas é uma coisa, mas quando o objetivo é encontrar e matar quem está se escondendo, eles estão em apuros. Kadabra também perde nesta rodada. Jogador eliminado. A energia psíquica desse Pokémon causa dores de cabeça e outros efeitos loucos nos Pokémon próximos, facilitando sua caçada. Swampert tem força suficiente para se defender fisicamente, mas não é rápido o bastante para superar gigantes como Tornados e Typhlosion. Jogador eliminado. Escadril era um personagem que pensávamos que ganharia facilmente, mas alguns buscadores têm sentidos extremamente aguçados. Na verdade, alguns deles podem até ver através das paredes. O mais notável é o Luxray, que teria facilidade em rastrear o Excadrill. Jogador eliminado. Com apenas 6 Pokémon Riders perdendo, isso significa que no máximo 6 Hunters passam para essa rodada. Já analisamos Luxray, mas quem mais? O tamanho de Landorus e a crueldade de Gengar os tornam vencedores óbvios nesta rodada. Archomp é um caçador aguçado com velocidade e poder de ataque que não permitiria que nenhuma presa em sua mira escapasse. O Decidueye tem penas que podem ser disparadas com precisão suficiente para perfurar um seixo a mais de 100 metros. Tudo que ele precisaria é de um tiro direto e ele abateria sua presa com facilidade. E o último vencedor entre os Seekers foi um dos tipos de fogo, Luta. Infernape e Blaziken são adversários formidáveis, mas devido à estratégia única de artes marciais e agilidade incomparável do Infernape, ele leva vantagem. Como resultado da habilidade do esconderijo restante, o resto dos Seekers foi eliminado. 16 jogadores restantes após eliminações. Chegou a hora do nosso penúltimo jogo, pular corda. Neste jogo, os jogadores precisam cruzar uma ponte perigosa, evitando serem derrubados por uma grande corda de pular Double Dutch. Eles precisam ter cuidado, pois a corda acelera com o tempo, e só tem 20 minutos para atravessar. Ao contrário de Last Stepping Stones, não há dependência de sorte aqui. Apenas por agilidade, velocidade e compostura. Você vai precisar de coragem, equilíbrio e bom timing para passar por essa rodada. Jogadores bondosos podem ajudar os mais fracos a atravessar, mas aqueles mais travessos podem sabotar o jogo para aumentar suas chances. Vamos ver rapidamente quem ainda está de pé.
Pikachu, Mudkip, Greninja, Sylveon, Arcanine, Absol, Meowscarada, Dedenne, Darkrai, Aspion, Luxray, Landorus, Gengar, Garchomp, Dekidwei e Infernape. Para alguns desses caras, o jogo é totalmente irrelevante. Gengar, Darkrai, Garchomp, Decidueye e Landorus todos têm essa coisa legal chamada voo, ou pelo menos flutuação. Eles não precisam se preocupar com a corda de pular, já que geralmente não precisam estar no chão. Greninja, Infernape e Meowscarada podem não ter voo, mas são rápidos o suficiente para atravessar sem muitos problemas. Infelizmente, alguns Pokémon descobririam da pior maneira que Gengar adora atormentar seus companheiros. Dedenne e Pikachu são rápidos e ágeis o suficiente para atravessar, mas infelizmente se tornariam vítimas de uma surpresa desagradável de Gengar. Jogadores eliminados. Absol e Mudkip ficariam desorientados pelo caos, apesar de seus sentidos aguçados, significando o fim deles nessa rodada. Jogadores eliminados. Por fim, apesar da previsão de Espeon ser útil nesta rodada, Sylveon pode ser despreocupado demais para vencer este jogo. Jogador, você foi eliminado. Isso deixa Luxray e Arcanine, ambos que conseguiram passar por pouco no final. E uau, restaram muitos personagens para a rodada final. É como se houvesse uma nova versão do jogo do calamar. Agora é a hora da rodada final. Prepare-se para nosso último jogo, Jogo do Calamar no Céu. Este jogo é para no mínimo 4 jogadores com ao menos 3 eliminações. Os jogadores pressionam um botão em cada torre para iniciar a rodada, e então terão um tempo para empurrar ao menos um jogador vivo para fora. Após um jogador ser eliminado, os demais podem avançar para a próxima torre. Os jogadores que permanecerem na última torre circular após a eliminação de pelo menos um participante serão declarados vencedores do jogo do povo. Os jogadores restantes podem usar a diplomacia para decidir a quem se aliar, ou simplesmente entrar em uma briga total e ver o que acontece. Então começamos na torre quadrada, no estilo típico de Gengar. Ele não resistiu em começar brigas entre os outros Pokémon. Porém, para sua infelicidade, outros tipos Dark já estavam fartos de seus jogos. Gengar pode ser evasivo, mas Darkrai ameaça com pesadelos terríveis quem o desafiar, e Garchomp poderia vencê-lo com um golpe. Mesmo que Gengar possa flutuar, ele é o primeiro a ser eliminado entre os jogadores. Jogador eliminado. E ele não é o único. Infernape estava animado para enfrentar adversários dignos, mas foi surpreendido várias vezes pelas técnicas ilusórias de Meowscarada, resultando em uma eliminação precoce nesta rodada. Jogador eliminado. O que nos leva à Torre Triângulo. Neste ponto, devemos considerar quais Pokémon estariam apenas tentando sobreviver e quais estariam mais impulsivamente buscando terminar o desafio rapidamente. Garchomp é provavelmente o Pokémon mais agressivo restante na disputa e poderia eliminar rapidamente Arcanine, que é fraco contra tipos de terra e relativamente pacífico comparado aos outros jogadores. Infelizmente para Garchomp, Meowscarada e Decidueye não teriam problemas em sentir o perigo que esta fera poderia representar, unindo-se para evitar que a situação piorasse. Jogadores eliminados. Luxray, Greninja e Landorus sabiamente atravessariam a ponte o mais rápido possível. Isso só deixa Darkrai e Espeon. Embora Espeon tenha um bom senso de perigo, não faria muito contra um poderoso Pokémon do tipo escuro que já está na defensiva. Darkrai é o último sobrevivente desta rodada. Jogador, você foi eliminado. Então finalmente avançamos para a fase final, a Torre Circular. Restam atualmente Meowscarada, Decidueye, Luxray, Greninja, Landorus e Darkrai. Na verdade, esses caras são equilibrados, o difícil é decidir quem cai, já que nenhum parece ser do tipo que caça mais do que precisa para sobreviver. Mas embora todos sejam fortes concorrentes, acreditamos que Luxray é o mais provável de ser expulso da arena. Jogador eliminado. Não por ter pontos especialmente fracos, mas por ser menos enganoso e adaptável que os demais. Claro, ele é forte e rápido, mas Decidueye, Landorus e Darkrai têm a vantagem em termos de domínio do ar e do solo. Meowscarada e Greninja são lutadores habilidosos que enganam adversários facilmente. Infelizmente, X-Ray acabaria sendo um sacrifício necessário para o bem do jogo.